Imagine isto. Você é um camponês pobre no interior da Europa do século XVI. O inverno foi cruel. Sua família mal tem pão em casa e a igreja da sua vila é o único lugar onde você encontra algum consolo. Numa tarde de domingo, um homem aparece na praça. Ele não é um pregador comum. Vem montado num cavalo ornamentado, veste um manto luxuoso e carrega um grande baú de madeira. Ele levanta um pergaminho e grita: Assim que a moeda cai no cofre, uma alma salta do purgatório para o céu. De repente, todo mundo começa a pensar na mesma coisa. No pai que morreu sem confissão, na mãe que sofreu em agonia, no filho que partiu cedo demais. E então vem a promessa impossível. Por algumas moedas, às vezes tudo o que você tem, você pode comprar um pedaço de papel que garante perdão para pecados, seus ou de quem você ama. Não é um charlatão qualquer inventando isso por conta própria. Ele diz estar falando em nome da maior autoridade espiritual da Terra, o Papa, o representante de Deus. Na prática, você está diante de algo que hoje chamaríamos de ingresso para o céu. E por trás dessa campanha espiritual lucrativa, existe um homem que transformou culpa e medo em um dos negócios mais controversos da história. Antes de mergulhar nessa história sombria de fé, dinheiro e poder, se você gosta de descobrir o lado obscuro da história, considere deixar o like e se inscrever no canal. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo essas narrativas escondidas. E comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. É louco pensar que a gente está revisitando esses acontecimentos de séculos atrás, cada um em um canto do mundo, conectado pela mesma curiosidade sobre o passado. O que você vai ouvir agora não é só mais um caso de corrupção na igreja. É a história de como o medo da morte, a angústia pelo destino da alma e a genialidade ou loucura de um papa criaram uma máquina de vender perdão em escala industrial e ajudaram a detonar uma das maiores explosões da história, a Reforma. Vamos começar pelo homem que ficou marcado como o Papa que vendeu ingressos para o céu. O nome dele era Giovanni de Medici, mas o mundo o conhece como Leão X. E assim como no caso de tantos tiranos e figuras polêmicas, ele não nasceu como vilão. Giovanni era filho da família mais poderosa de Florença, os Médici. Banqueiros, mecenas, donos de uma fortuna que financiou artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci. Enquanto crianças comuns aprendiam a arar a terra, Giovanni crescia cercado por palácios, livros, música e obras de arte. Com apenas 13 anos, ele já era cardeal. Não porque fosse santo ou sábio, mas porque seu sobrenome comprava lugares onde outros só chegavam depois de uma vida inteira de serviço religioso. Desde cedo, ele aprendeu duas coisas. Primeiro, que o mundo da igreja também era política e dinheiro. Segundo, que quase tudo tem um preço, inclusive cargos espirituais. Quando finalmente se tornou Papa, em 1513, Leão X assumiu o trono de São Pedro num momento explosivo. Roma queria se tornar a vitrine do mundo cristão. Catedrais, palácios, obras de arte. A cidade precisava refletir a glória de Deus e, claro, a grandeza do próprio Papa. E aí entra o problema. Tudo isso custava uma fortuna absurda. A reconstrução da Basílica de São Pedro era um projeto megalomaníaco. Pedras trazidas de longe, esculturas encomendadas aos melhores artistas, arquitetos renomados. Cada coluna, cada estátua, cada detalhe significava mais dívidas. Leão X tinha o gosto refinado de um príncipe renascentista e as despesas de alguém que acreditava que o cofre da igreja era infinito. Banquetes, festas, patronato às artes, as moedas iam embora numa velocidade que nem mesmo os bancos dos Médici conseguiam acompanhar. Em algum momento, uma pergunta começou a ecoar nos corredores do Vaticano: como financiar tudo isso sem admitir que a igreja estava quebrada? A resposta não surgiu do nada. A prática das indulgências já existia fazia séculos. Elas eram, em teoria, remissões parciais das penas temporais pelos pecados já perdoados. Traduzindo, se você se confessasse, se arrependesse e cumprisse certas penitências, a igreja poderia aliviar
o tempo de purgatório associado aos seus pecados. O problema é que, com o tempo, essa ideia teológica foi se misturando com algo muito mais mundano, o dinheiro. Muito antes de Leão X, alguns líderes já tinham flertado com a ideia de trocar doações por indulgências, mas o que ele fez foi diferente. Transformou esse mecanismo medieval em uma campanha de arrecadação massiva, usando medo e autoridade espiritual como ferramentas. Para bancar a Basílica, o Vaticano fez acordos com príncipes e banqueiros. Parte da grana arrecadada com a venda de indulgências iria para Roma. Parte ficaria com autoridades locais, uma espécie de parceria político-financeira, onde o produto vendido não era ouro nem terras, mas a esperança de salvação. Entra em cena um personagem que se tornaria símbolo desse abuso, o pregador Johann Tetzel. Tetzel era o rosto público de uma estratégia pensada bem acima da cabeça dele. Imagine caravanas entrando nas cidades, bandeiras, crucifixos, música, discursos inflamados. Ele subia num palanque, abria o baú repleto de certificados impressos e começava a pregar sobre o fogo do purgatório. Ele descrevia em detalhes o sofrimento das almas. Falava de pais, mães, filhos presos em chamas invisíveis, esperando por qualquer gesto de misericórdia dos vivos. E então vinha a frase que ficou famosa: assim que a moeda tilinta no cofre, a alma salta do purgatório. Para quem vivia numa época em que quase todo mundo acreditava profundamente na existência do inferno e do purgatório, isso era devastador. Você não estava comprando um pedaço de papel, estava comprando paz para a própria consciência. E tudo isso com o selo de aprovação de Roma. Visualmente, imagine as cenas: camponeses vendendo seus poucos pertences, viúvas oferecendo as últimas moedas, jovens pagando indulgências antes de ir para a guerra. O baú de Tetzel enchendo, o pergaminho sendo carimbado com selos religiosos e a promessa repetida: seu pai, sua mãe, seu marido estão mais perto do céu por sua causa. Em algum escritório distante, contadores faziam as contas. Parte do dinheiro ia para pagar dívidas de bispos e príncipes. Outra parte viajava até Roma para alimentar o sonho monumental de Leão X. Para o Papa, aquilo parecia a solução perfeita. Ele podia continuar se vendo como patrono das artes, construtor da maior igreja da cristandade, enquanto confiava que a parte espiritual, bem, essa ficava por conta da teologia. Mas havia um problema que ele subestimou. Nem todo mundo estava disposto a aceitar isso em silêncio. Em uma pequena cidade universitária chamada Wittenberg, um monge agostiniano acompanhava essa avalanche de indulgências com crescente indignação. O nome dele era Martinho Lutero. Lutero não era ateu, não era inimigo da fé. Pelo contrário, levava a religião tão a sério que a ideia de vender perdão como se fosse mercadoria o deixava enojado. Enquanto Tetzel pregava na praça, Lutero via os fiéis voltando para casa segurando certificados e acreditando que não precisavam mais mudar de vida. Não precisavam se arrepender de verdade, porque já tinham pago a conta. Foi esse choque entre fé sincera e exploração financeira que acendeu o estopim. Em 1517, Lutero escreveu suas famosas 95 teses, uma espécie de manifesto contra os abusos das indulgências. Nelas, ele não dizia que o Papa era o diabo, mas questionava frontalmente a lógica de vender perdão, a teologia por trás dessas promessas e, principalmente, a exploração da culpa das pessoas simples. As teses eram para debate acadêmico, mas vivíamos a era da imprensa de Gutenberg. Em pouco tempo, cópias se espalharam pela Alemanha e o que era para ser uma discussão interna virou um incêndio teológico, político e social. Leão X, em Roma, inicialmente subestimou o problema. Para ele, Lutero era só mais um monge irritado que poderia ser silenciado. Mas a diferença é que, desta vez, o sistema que sustentava seu grande projeto, a máquina de vender indulgências, tinha tocado num nervo exposto da cristandade. De um lado, a promessa oficial:
o Papa, guardião das chaves do céu, autorizando os ingressos espirituais que encurtavam o sofrimento no purgatório. Do outro, um monge dizendo: se o Papa realmente tem esse poder, por que não liberta todas as almas de graça? Por que cobrar? Essa pergunta simples destruiu o encanto. O que começou como uma solução financeira brilhante se transformou em símbolo de um sistema podre, no qual espiritualidade e contabilidade se misturavam sem pudor. A partir daí, o resto é história: excomunhão, guerras religiosas, divisão da Europa entre católicos e protestantes, fogueiras, tratados, séculos de conflito. Tudo isso, em parte, acelerado por aquela escolha: usar o medo da eternidade como fonte de receita. Hoje, quando a gente olha para trás e chama Leão X de o Papa que vendeu ingressos para o céu, é fácil enxergá-lo só como um vilão ganancioso, mas a verdade é mais complexa e talvez mais assustadora. Ele foi também produto de uma época em que ninguém separava claramente poder político, arte e religião. Um homem cercado por bajuladores, acostumado a acreditar que tudo podia ser comprado: apoio, silêncio, cargos, perdão. E quando alguém com esse tipo de mentalidade ganha autoridade sobre aquilo que as pessoas têm de mais precioso, o destino da própria alma, o resultado não poderia ser outro senão a distorção total do sagrado. A história da Era das Indulgências é menos sobre papel assinado e mais sobre culpa transformada em moeda, medo transformado em ferramenta e fé usada como matéria-prima de um grande negócio. Se você chegou até aqui, já percebeu que o objetivo deste canal não é atacar crenças, mas mostrar como o poder pode corromper até mesmo aquilo que deveria ser intocável. Se quiser continuar explorando essas histórias sombrias e reais do passado, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Conta nos comentários: se você vivesse naquela época, será que teria resistido à tentação de comprar um ingresso para o céu para alguém que você ama? Porque no fim das contas, é essa fraqueza humana que torna essa história tão assustadoramente atual.